Mais uma pílula de autoconhecimento e um momento para você repensar e refletir sobre a vida. E esse espaço a gente ouve, a gente conversa com quem entende, que eu tô aqui fazendo o papel de curioso e a Blenda tá aqui para nos ajudar a encontrar respostas e novas perguntas também, porque isso faz parte, né, Blenda? E hoje a gente vai falar de uma coisa que está de alguma forma presente nas nossas vidas, que é a espiritualidade. Qual que é, Blenda, o papel da espiritualidade no desenvolvimento humano, no processo de autoconhecimento? O que você destacaria para a gente sobre esse assunto que permeia, de certa forma, as nossas vidas, né? Eu acho que nunca se falou tanto de espiritualidade, né? Embora eu acho que ela faz parte da vida desde que o homem está na Terra, né? E eu acho importante a gente tentar, né, não sei se isso é possível, mas uma definição do que seria espiritualidade, né, para ver se a gente fala na mesma página, né, porque algumas pessoas podem ter uma definição, enfim, e eu não vou dar uma definição agregada a qualquer visão religiosa, né, agregada a alguma religião específica. Mas a espiritualidade, ela sempre esteve associada a algo que se eleva, que está além que transcende, que está além daquilo que eu vejo, além da vida material. E vida material não é somente de objetos, a vida material mundana, a vida que a gente vive todos os dias. Então, o espiritual é uma dimensão que transcende esse cotidiano, esse fazer permanente, né? Então, a questão da espiritualidade, ela se liga muito com a questão do conhecer-se, né? E para você se conhecer, você precisa ter tempo. Tempo do quê? Tempo de reflexão, tempo de silêncio, tempo de um certo isolamento, né? De conseguir refletir sobre quem é você, o que você está fazendo aqui, com que pessoas você se relaciona, qual é o seu propósito aqui na vida, o que você está querendo, o que você não está querendo. Então, tudo isso, embora sejam perguntas que fazem parte do autoconhecimento, ela também faz parte da espiritualidade. Porque você está falando de algo que está além do meu fazer. Eu paro para falar comigo sobre a minha vida. A filosofia faz muito isso, né? A filosofia ela traz esse questionamento importante, que é uma forma de exercício de espiritualidade, embora tenha um aspecto muito forte de teorias, racional, enfim, mas é também uma forma de você estar você está além, né? Então, o autoconhecimento se vale muito da espiritualidade, para aqueles que cultivam, vamos dizer, entendem que a espiritualidade é uma dimensão importante. Por quê? Porque é uma dimensão que leva você a outros lugares dentro de você. Claro, algumas pessoas usam a religião como um veículo para essa espiritualidade, o que é absolutamente compatível. Então, muitas pessoas fazem esse processo utilizando rituais de alguma religião ou de alguma prática, não é? Para que elas acessem esse lugar de uma maneira diferente. Mas não é necessário que isso aconteça. Quando você está num processo profundo de autoconhecimento, né, você está em contato com essa espiritualidade, você está em contato com a sua alma, com aquilo que fala lá dentro de você, né? E esse movimento é um movimento que traz vitalidade, é um movimento que traz expansão, é um movimento que traz, muitas vezes, respostas ou questionamentos nem sempre confortáveis, mas que alarga esse campo de visão. Então, a espiritualidade não é esse oba-oba que a gente vê, né? Ai, fulano é espiritualizado, né? É cool ser espiritualizado. Então, virou moda, né? Agora. Então, fulano vai para o Tibete, vai não sei para onde, faz não sei quantos retiros, porque aí ele se espiritualizou. Não, você pode viver isso na fila do supermercado, a sua espiritualidade, porque ela é uma condição humana e que está presente no homem desde os primeiros homens na Terra. Porque
eles buscavam uma explicação divina e sagrada para o que estava acontecendo, né? Eles pensavam no Deus Sol, Deus Lua, o que significa essa chuva, o que significa essas tempestades. Então, o homem já buscava o divino e o sagrado. E, para mim, da forma como eu entendo, a espiritualidade está ligada a isso. E eu acho que ela conversa perfeitamente com o autoconhecimento psicológico, porque o autoconhecimento não dá conta de tudo, ele não é absoluto, né? Como também uma visão, né, de espiritual, ela também não dá conta de tudo, no absoluto. Então, é por isso que a Organização Mundial de Saúde fala, né, desde 1998, da questão do bem-estar, né? E é o bem-estar físico, o bem-estar psicológico e o bem-estar que eles chamam de espiritual, e eles fazem questão de ressaltar que isso nada tem a ver com a religião, né? E é interessante, porque o Bauman ele fala um pouco sobre a questão do tempo, né? De como a gente está imerso num fazer permanente, né? A gente está tão imerso nesse fazer permanente que a gente não se dá conta que existe um ser e que ser é esse que faz permanentemente. Então, ele diz que a gente cultiva pouco a reflexão e o silêncio porque há muito barulho, há muitas expectativas, muitas demandas que distanciam você da sua alma, do contato com a sua alma. Tem até um trechinho que eu queria ler para você, do livro do Byung-Chul Han, esse aqui, que é o Vita Contemplativa, que ele vai falar sobre a necessidade de contemplação que o homem moderno, pós-moderno agora, deixou de ter, né? Então, ele diz assim: cada vez mais nos assemelhamos àquelas pessoas ativas que rolam tal como pedra, conforme a estupidez da mecânica. Ou seja, você simplesmente vai, como uma pedra que está rolando de uma montanha. Dado que percebemos a vida apenas em termos de trabalho e desempenho. Compreendemos a inatividade como um déficit que deve ser corrigido o mais rápido possível. Bom, não é à toa que você vê um monte de pessoas que dizem: eu não consigo ficar sem fazer nada, eu não consigo lidar com ócio, eu não consigo lidar com silêncio. Então, tudo isso são movimentos que afastam você desse contato mais profundo e introspectivo com quem é você. E isso a gente pode associar com um contato com a espiritualidade. Não, e é interessante, eu estou acompanhando o seu raciocínio e vou viajando no bom sentido, né, de acompanhar essa sua fala, porque, de fato, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, com N coisas, sem a gente demonizar nada, porque não é o nosso papel aqui, a gente está tentando pensar e provocar pensamento, mas a gente vê crescer este convite para a exteriorização. Sim. E anular completamente o silêncio ou o seu momento com você mesmo. E eu acho que aí é o que você está falando, mora o perigo nesse contexto, porque você não tem essa pausa, essa reflexão, essa coisa que aí talvez seja o papel da espiritualidade mesmo, né? Te tiro desse contexto para você pensar sobre este contexto. Sim, né? Exatamente, porque se a gente pensar, é interessante isso que você está trazendo, né? Porque há um convite, realmente, você colocou muito bem, há um convite diário à exteriorização, né? Mas nunca se falou tanto de espiritualidade. Se você rolar as redes sociais, você tem retiros, você tem mantras, você tem orações, você tem, enfim, uma infinidade de coisas, principalmente na pandemia. Isso começou a ser muito mais falado e oferecido em função do desespero que todos nós estávamos. E isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque o homem lá de trás, o homem lá dos primeiros tempos, ele também se encontrava num desespero e ele apelava para o divino, para o sagrado. O que está acontecendo? O que eu acho que é a grande dúvida filosófica, quer dizer, o que significa isso aqui? O que significa a vida que eu levo? Então, é claro que, por exemplo, eu acho que quando você está num lugar da natureza e usufruindo da natureza e conseguindo ter uma contemplação do momento que você está vivendo,
que, claro, você não precisa ir lá para o Tibete, nem precisa ir necessariamente para nenhum lugar, você pode estar almoçando e contemplando a comida que você está comendo, contemplando aquele momento que é no presente. Isso é um contato com a sua alma, isso é um contato espiritual. Espiritual aqui, os ateus podem dizer, mas que espiritual, Deus, não é isso, é espiritual no sentido de algo que transcende você, que a sua inteligência só mundana, ela não dá conta. E ali se registram muitas emoções importantes. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas assim, a questão da comida, né? Você senta para comer, você contempla aquela comida e você pensa, por exemplo, quantas pessoas estão envolvidas até essa comida estar no seu prato. Quantas estão envolvidas ali, né? Então, a gente começa a se dar conta de como a gente depende de uma cadeia de pessoas e como, de alguma forma, comer bem, tratar bem o ambiente é você considerar exatamente essas pessoas, a comunidade que está envolvida. Eu, do meu ponto de vista, acho que isso é uma postura espiritual. Você está falando de comida e eu quero trazer isso para o nosso dia a dia, né? Acho que você trouxe esse exemplo porque você já passou, já teve esse momento, né? Sim. Mas tiveram outros que você teve esse insight mesmo de, olha, a vida sai, né? Ela é como se a gente saísse da bolha. Acho que dá para usar esse termo, né? Uhum. E você já teve outros momentos que isso aconteceu com você? Teve. Eu tive vários momentos, mas eu tive o momento mais recente, que foi bem dentro da pandemia, mas não por causa da pandemia, mas aconteceu dentro da pandemia, que as coisas saíram absolutamente do controle, daquilo que eu imaginei que eu pensava, que eu até imaginava que aquilo pudesse acontecer, mas quando as coisas acontecem é muito diferente do que a gente imagina, né? E eu lembro claramente de, num momento assim, de muita angústia mesmo, muita angústia, eu dizia, não, mas deve ter alguma coisa a mais existe nisso que eu estou vivendo, alguma coisa eu preciso retirar disso. E eu lembro que fazia muitos anos, mas muitos anos, que eu não orava, né? E, de repente, eu comecei ali, naquele momento, a fazer uma oração, que era uma oração minha, pessoal, não tinha nada, né? Que eu não sabia nem para quem eu estava fazendo a oração, acho que para um Deus que também habita dentro de mim, para me dar, né? E ali eu acho que eu comecei a entender, olha, eu estou com 64 anos, a pandemia faz 3 anos, não é isso? Então, eu tinha 61, já estava velha. Então, para entender essas coisas. Mas ali caiu uma ficha muito profunda, sabe? No sentido de que essa dimensão não pode me escapar. Essa dimensão, eu preciso cuidar dela, eu preciso olhar para ela. Ela me traz alguns questionamentos. Então, eu acho que foi um momento... eu nunca gostei muito desse oba-oba com espiritualidade, porque eu acho que isso é uma coisa muito íntima, muito profunda, de fórum muito íntimo, né? E como quase tudo, né? Está sendo falado de um jeito assim que vai virando meio carne de vaca, né? Fulano é espiritual. Por que fulano é espiritualizado? Porque ele faz retiro, porque ele tomou ayahuasca, porque ele faz a meditação, ele faz não sei quantas coisas. É essa profusão aí de práticas de tudo, e que, na verdade, a pessoa faz um monte de coisas e ela continua sem contato com ela própria e sem coragem de tomar as devidas ações. Bom, você sabe que isso aqui, esse quadro aqui são pílulas, mas aqui e eu já queria virou... poder ficar assim, horas falando sobre isso, que eu tenho um lado meu meio pondé da vida, que fica inquieto, porque você fala disso e o que não faltam são pessoas, manuais, ofertas, do tipo, olha, eu vou fazer isso aqui e você pode fazer isso porque isso mudou a minha vida. Adquira agora por R$10 de R$ 9,99 o seu guia espiritual. E isso me incomoda profundamente, porque, e aí eu estou colocando a minha opinião aqui, claro. Tenho refletido, e acho que dá para usar esse espaço aqui, que a minha opinião é a minha, a da doutora, que tem um conhecimento também é a dela, mas que isso não a partir do momento que eu digo para o outro o que ele tem que fazer,
para mim, tem duas finalidades. Ou eu quero vender alguma coisa, ou eu quero conseguir algo com aquela pessoa. Sim, sim. Né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E eu acho que tem um outro ponto, que agora eu te dou a chave para você encerrar com chave de ouro esse momento. Que tem... A espiritualidade, ela tem um quê de colocar você num lugar, às vezes, desconfortável. Sim, 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 sim. E aí muitas pessoas, a hora que chega esse momento que pode ser de muita lucidez, de uma abertura de caminho, de consciência, de vida muito grande, elas recuam. E aí é como se você pudesse ter acesso a um rio com uma água cristalina e você fala, não, eu não quero, eu ainda prefiro essa ideia. Sim. Blenda, existe algum caminho para tentar, assim, de alguma forma, ajudar aquela pessoa que você... Vai ali, prova daquele copo que está te dizendo que não é o que você quer. Existe alguma forma? Porque aí eu sei que eu estou entrando num campo muito delicado, longe da... Mas porque eu acho que às vezes a gente olha para uma pessoa e... Eu vou tentar não ser prolixo. A gente olha para uma pessoa e fala assim... Vai, sabe? Encara isso aí, cria um outro caminho em cima da desconstrução da sua vida. Você acha que a espiritualidade, a gente pode não conduzir o outro, mas convidar o outro para isso? Sim, eu acho que é possível, em todos os processos que estão disponíveis para o autoconhecimento e a espiritualidade, o contato com a espiritualidade. A espiritualidade não é uma técnica, mas é um aspecto da vida que pode trazer isso. Mas eu acho que a gente nunca pode perder de vista o desejo dessa pessoa, mesmo que ele não seja um desejo que a gente visualize como algo que não vai te ajudar muito, né? Porque, como diz a Clarice Lispector, né? Tudo faz parte da sua fundação. Quer dizer, qualquer coisa que você tenha que tirar da sua fundação, você tem que pensar muitas vezes, porque tudo na gente tem um sentido e tem uma função. Então, assim, às vezes a gente pode dar dicas, a gente pode fazer um convite, a gente pode manter um diálogo, manter um contato, mas que não seja para convencer essa pessoa, que não seja para cooptar essa pessoa, para seguir o que você quer que siga, e que, pelo contrário, devolva a ela sempre a liberdade da escolha dela. Inclusive, você tem a liberdade de não querer se aprofundar em você. Isso é um direito de cada um. Mas todos deveriam... Precisa ver se a pessoa quer, se ela está disponível. Porque, às vezes, ela vai ter que fazer mudanças que talvez naquele momento ela não esteja preparada e que vai desestruturar, ou ela vai ter que desconstruir uma parte, que é uma palavra muito usada, né? Vai ter que desconstruir uma parte da vida dela que, às vezes, ela pode não estar preparada, ou ela vai ter que abrir mão de muitas coisas que ainda têm um valor de sustentação para ela na vida, né? Eu acho que, inclusive, esse entendimento é um entendimento de quem está convidando, é um entendimento de misericórdia, de compaixão, de você entender que o outro, talvez ele precise de tempo, e você pode ser um acompanhante nesse tempo, sem tentar cooptar, respeitando, né, o caminho que aquela pessoa... Porque hoje também, tudo hoje é desempenho, né? Tem até desempenho espiritual, né? Tem desempenho de autoconhecimento, tem desempenho psicológico, tem desempenho, né, de tudo. Eu acho que isso tudo termina prejudicando muito. Não, enquanto você está falando aqui, eu vou depois propor um outro tema para a gente conversar, porque não sei se você está sabendo, já encerrando esse vídeo, tá? Que agora inventaram uma tal de Media Skills, que as empresas vão te contratar a partir dos seus hobbies. Não sabia disso. Bom, pois prepare-se para a gente discutir isso em breve, não é o assunto deste momento, mas olha, até a espiritualidade pode virar... Pode virar. Né? Uma espécie de, peraí, ela faz meditação, deixa eu contratar ela. Sim. Né? Então é complicado. Mas é isso. Se você quer aproveitar aí já comentar, deixar o seu comentário, fazer sua pergunta, a gente vai começar a separar aí os comentários e trazer, porque tem muita coisa, Blenda, muita coisa mesmo. No Spotify, porque tem um podcast Todos Nós, e aqui no YouTube.
Então deixe seu comentário que a gente vai trazer ele, a Blenda vai ver, vou trazer também para ela aqui, porque é importante a sua interação. Afinal, a gente está fazendo esse material para você que está aí assistindo a gente, ouvindo. E assim, compartilha, tá? Porque tem tanta coisa na internet, vamos produzir coisas boas, né? Dá uma... Ajuda a gente aí, ajuda pessoal. a gente, entendeu? Porque a nossa intenção realmente é fazer você pensar. Não é trazer respostas, mas é fazer pensar. Né? Porque as respostas a gente não tem, né? Não tem. Só a espiritualidade para ajudar a gente. Então, até o próximo vídeo.